Fala galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso sobre a Emenda Constitucional número 132 de 2023. A emenda essa que deu início aí à nossa grande reforma tributária, curso este está sendo feito através de questões. Todos os dispositivos da Emenda Constitucional serão analisados por meio de questões inéditas e elaboradas por este professor que vos fala. Galera, dá aquela moral pro prof aqui, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube, tá? Também lá no perfil do Instagram. Na moral, professor que está aí fazendo um curso de excelência para vocês, disponibilizando o tempo livre dele. Vamos partir para cima da questão de número 3 agora, pessoal. É uma questãozinha que pode pintar aí na sua prova de direito constitucional, né? Muitos dispositivos da reforma vão estar na prova de direito constitucional e não na prova de direito tributário. A grande maioria, prova de direito tributário, ou, né, como muitos fiscos vêm fazendo, cobrando uma matéria específica, né, como reforma tributária. Tem lá no edital, direito constitucional, administrativo, empresarial, tributário, legislação tributária e uma matéria reforma tributária, tá botando em separado a reforma tributária. Mas esse dispositivo de hoje pode pintar aí na sua prova de direito constitucional ou prova específica de reforma tributária. Sem mais delongas, bora para cima da questão. Aqui, galera, ó. Questão de número 3. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nosso querido CGIBS, inclusive no dia de ontem, né? Estou gravando aqui hoje no dia 1º de outubro de 2025, no dia de ontem foi aprovado no Senado, né, o PLP 108 de 2024, que regulamenta aí o Comitê Gestor, tá bom? Ele retornou para a Câmara porque houve alterações, houve modificações em relação ao texto que tinha vindo da Câmara. Então vamos lá. Então a Câmara, essa questão está falando tanto a Câmara quanto o Senado, ou qualquer de comissões, qualquer uma das comissões das respectivas casas, poderão convocar o presidente do CGIBS. Tá? Para quê? Para o presidente do CGIBS prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Deixa eu jogar aqui para mim. Galera, a questão tá certinho. Ela trouxe aí, né, certinho o que está lá no artigo 50 da Constituição Federal. Esse artigo 50 já previa a convocação de algumas autoridades. A única autorização dele foi a seguinte, foi acrescentar dentre essas autoridades que podem ser convocadas ou pelo Senado ou pela Câmara, né, qualquer uma das comissões da Câmara ou do Senado. Só foi, a única coisa que foi mudada nesse artigo foi o acréscimo, né, do rol que já existia lá de algumas autoridades, o acréscimo do presidente do CGIBS. Vamos dar uma olhada aqui no artigo? Aqui o artigo 50, ó. Vou pegar aqui o marca-texto. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, então qualquer comissão aí da Câmara ou do Senado, pode convocar as autoridades que eu vou ler agora. Isso daí é importante. Primeiro ponto de atenção, pessoal. Por isso que eu falo que resolução de questões por meio de videoaulas é muito proveitoso. Você pega vários ganchos aí com dica dos professores. Ó, primeira pegadinha que o examinador pode fazer em prova. Somente a mesa diretora da Câmara ou do Senado pode convocar o presidente do CGIBS para prestar informação pessoalmente. Não. Qualquer das comissões podem fazer tal convocação, ok? Então, primeiro ponto aí de alerta. Poderão convocar, né, qualquer comissão da Câmara ou do Senado, poderão convocar ministro de Estado, isso já tinha, né, no artigo 50, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República, também já tinha, ou, aí vem a novidade, ó, o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para. Então aqui, pessoal, é a novidade. É o presidente do Comitê Gestor. Ele pode ser convocado pessoalmente. Para quê, pessoal? Para prestar pessoalmente. Então ele não pode se fazer representar, ele tem que ir pessoalmente. Informações sobre assunto. Isso aqui é outra coisa importante. Previamente determinado. Então, tanto a Câmara quanto o Senado tem que, ao convocar, né, as autoridades, tem que falar do que se trata, do que ela vai ter que prestar informações. Importando crime
de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Certinho aqui a nossa questão, tá correta, né? Letra aí do artigo 50, replicou, né? Só não trouxe as outras autoridades, só citou o presidente do CGIBS, né? Tá verdadeira, conforme artigo 50 da Constituição Federal. Ok? Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, né? Para não cair em pegadinha em provas. Joga para mim. Primeiro, qualquer comissão da Câmara ou do Senado pode convocar aí o presidente do comitê gestor, tá bom? Tem que falar o assunto para ele, do que ele vai falar lá, né? Do que ele vai ser questionado. Então, é sobre assunto previamente determinado, tá? O presidente do comitê gestor pode faltar? Pode. Se ele tiver uma justificativa adequada, pode. Agora, se faltar não havendo justificativa adequada, né, configura crime de responsabilidade. Cuidado com outro tipo de pegadinha que as bancas podem botar em prova. A ausência sem justificativa configura crime comum. Não, é crime de responsabilidade. Ok, pessoal? Então, aí a questão número 3, corretíssima, conforme artigo 50 da Constituição Federal. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.